A aula de hoje de sociologia, a aula de hoje de sociologia é sobre a precarização do trabalho. Vimos aí toda essa resolutiva da aula passada, vimos como que o trabalho ele tem, de certa forma, uma certa formação durante todo o período histórico. Nós vamos ter vários movimentos sindicalistas para melhorar as condições de trabalho, e posteriormente aí no finalzinho do século XX, nós vamos ter algumas questões legislativas que irão construir uma terceirização, uma privatização do trabalho. Vimos que na aula passada que a terceirização do trabalho ela vai se iniciar lá no Fordismo, lá no toitismo. No caso, no toitismo, ele vai ganhar evidência essa questão da terceirização, porque alguns, dentro do processo de produção, tanto do Fordismo, do Taylorismo e do toitismo, as empresas precisavam de serviços acelerados. No caso, a produção tinha que acelerar, e nem tudo que precisava para determinadas produções não era possível construir dentro da fábrica. Então, eles contratavam uma outra empresa para realizar aquele trabalho. Isso se chama terceirização, a contratação de uma outra empresa para trabalhar dentro de uma empresa. Ou, no caso da nossa atualidade, a terceirização do serviço público, algo que está sendo bastante questionado desde a lei criada ainda lá no governo FHC e intensificada no governo de Lula e Dilma. Então, essa questão da terceirização, ela vai ganhar visibilidade, e já no governo de Michel Temer, ela se torna lei. Então, essa construção da terceirização do trabalho já vem desde o próprio momento que vai consolidar os direitos trabalhistas, ao mesmo tempo que se consolida, consegue-se os direitos do trabalhador, mas, ao mesmo tempo, discute-se terceirizar esse trabalho. A terceirização, como vimos na aula passada, ela pode, em alguns momentos, dificultar a vida do trabalhador. As empresas terceirizadas elas vão pagar menos, não vão cumprir com tantas burocracias que uma empresa normal cumpre. Então, vamos entender por que o trabalho está se precarizando, e em contraponto à questão da estabilidade do trabalho. Nós vamos ter hoje a precarização e a estabilidade do emprego. O que é a precarização? A precarização do trabalho é a consequência da redução da remuneração, benefícios e garantias do trabalhador. As características dessa precarização nós vamos ter da seguinte forma: nós teremos o desemprego, as condições cada vez mais precárias do trabalho, baixos salários, perda de direitos trabalhistas, a extensão da jornada de trabalho e etc. Então, nós vamos ter várias características dessa precarização. A questão do desemprego, nós vamos ter fatores internos e fatores externos dentro das empresas, até mesmo dentro dos próprios órgãos públicos. É uma grande questão que se discute ainda, e se discute bastante, o fator da política econômica, tanto do município, do estado e da federação, elas interferem dentro dessa relação trabalhador e empregador, no caso de empregado e empregador. E, querendo ou não, dependendo da situação econômica do município, ou do estado, ou da federação, vai obrigar as empresas a demitirem, ou no caso,
dar uma certa pausa no trabalho, no caso, no emprego desses trabalhadores, o que ocorreu na pandemia. Um grande número de empresas vendo e observando uma possível crise econômica devido a ter a obrigação de fechar as portas para poder não ter essa aglomeração de pessoas dentro das empresas, para que a doença não se alastrasse mais ainda e mais rapidamente, fecha-se as portas, mas nem todas as empresas, como falei na aula anterior, têm condição de se manter pela questão da alta taxa de impostos que são cobrados pelos governos, tanto municipal, estadual e federal. E principalmente as microempresas e as médias empresas, elas pagam os seus impostos igual uma empresa grande, e isso dificulta bastante ainda essas microempresas e as médias empresas a conservarem os seus funcionários, porque o Estado não abre mão dos impostos, e se o dono dessa empresa não pagar os impostos, o Estado vem e oferece vários tipos de sanção, e às vezes até obriga a empresa a fechar, e até mesmo até que ela resolva a sua situação. As condições de cada vez mais precárias de trabalho, isso vai se dar pela condição justamente como acabei de citar, pela essa questão de altos impostos. Algumas empresas não têm esse dinheiro em caixa para fazer essa rotatividade, melhorar as condições de trabalho, mesmo que nós temos um Ministério do Trabalho que fiscalize, e que, no caso, órgãos competentes que lutam pelo direito do trabalhador, querendo ou não, esses órgãos têm uma certa dificuldade de fazer essa fiscalização, e essa fiscalização ocorre só quando há denúncia. E essa denúncia, uma grande maioria das vezes, o funcionário ou o ex-funcionário não denuncia porque ele fica naquele embate. Se eu denunciar a empresa vai sujar meu currículo, não vai dar uma referência para outra empresa que eu vá buscar um emprego. Então, o trabalhador fica, né, em cima do muro, denuncia a falta de condições, as não realizações do cumprimento dos direitos trabalhistas, ou ele vai lá e denuncia e suja o currículo e fica por um bom tempo desempregado, ou vai trabalhar lá no mercado informal, trabalhar em empresa que não paga, não assina carteira, não paga os impostos trabalhistas, ou vai trabalhar como um vendedor de rua, para poder sobreviver e manter sua família se for casado. Os baixos salários, isso traz essa precarização também. Uma grande maioria das empresas hoje justificam a pagar apenas um salário mínimo justamente porque sempre joga nessa questão burocrática, da quantidade de impostos que paga. Então o município, o estado não dá condição para ele contratar. Então ele não pode contratar muito funcionário porque tem altos impostos para poder pagar. A justificativa deles, uma grande maioria deles, coloca que a cada trabalhador ele paga três trabalhadores de impostos. No caso, um trabalhador que ele paga um salário mínimo, ele vai pagar 3 salários mínimos só de impostos. Isso incluindo municipal, estadual e federal. E não é imposto só do governo federal, somente do estadual, e não somente do municipal. Então, ele paga vários impostos, e isso dificulta o empregador contratar. Recentemente, no Brasil, houve uma pequena reforma trabalhista,
onde se tirou alguns direitos, diminuiu algumas cargas de impostos com a justificativa para alavancar o emprego no Brasil, e pelo contrário, foi aumentar mais ainda o desemprego. Ah, professor, mas teve a pandemia. A pandemia, hoje, tudo se justifica pela questão da pandemia, mas bem antes entra em vigor essa pequena reforma trabalhista, e mesmo durante um ano que ela estava em vigor, ela não teve um percentual de contratação assim suficiente para dizer, alavancou como deveria alavancar, ou a contratação, ou no caso, diminuiu o número de desemprego no Brasil. Pelo contrário, foi se diminuindo mais ainda a contratação de trabalhadores durante o ano de 2019. Essa reforma trabalhista, ela foi aprovada em 2018, e início de 2019 ela vai entrar em vigor, e não teve essa ascensão ainda até o exato momento. O Brasil, hoje, nós temos praticamente quase 50%, se eu não estou equivocado, de trabalhador informal, montando seus próprios negócios, mas e também essas pequenas empresas que estão se formando, esses pequenos grupos de pessoas que estão se organizando dentro do trabalho informal, uma grande maioria deles estão na informalidade, eles não estão criando uma empresa legal diante dos olhos dos governos municipais, estaduais e federal. A perda dos direitos trabalhistas, já acabei de citar, na questão no Brasil, uma das precarizações do trabalho justamente essa, que o trabalhador está cada vez mais perdendo os seus direitos adquiridos ao longo das décadas, que foram conquistados através dos movimentos grevistas, dos movimentos operários que se realizaram durante o século XIX, durante o século XX, vários movimentos operários lutando pelos seus direitos, pelas suas condições de trabalho melhor, e isso nós estamos aí perdendo ao longo do trabalho. A questão da extensão da jornada de trabalho volta a aumentar. No caso, eu posso citar o meu aí, que no caso, até então, antes da pandemia, eu trabalhava 40 horas, sendo dessas 40 horas, 28 dentro da sala de aula, 12 era de planejamento e de livre docência. E agora eu estou trabalhando muito mais do que isso. Tem dia que eu sento na frente de um computador 7 horas da manhã e saio 8 horas, 9 horas da noite, ou até às vezes até 10 horas da noite, de frente do computador, corrigindo a atividade, planejando a aula do dia seguinte, atendendo o aluno. Então, durante a pandemia, no caso, no nosso trabalho do professor, fez aumentar a jornada de trabalho o dobro. E ainda tem que diga que o professor não está fazendo nada. Pelo contrário, eu digo que nós estamos fazendo até demais. O trabalho precário é aquele que tem pouca ou nenhuma estabilidade, não cumprindo o propósito do trabalho, que é fornecer ao homem condições dignas do sustento próprio e de sua família, e garantir a sua cidadania, o famoso bico. Hoje, com a questão do desemprego, muitas pessoas vão viver de bico, fazendo um trabalhinho aqui, outro acolá, e ganha o que para sobreviver naquele dia. Ele não tem uma estabilidade, no final do mês eu vou receber X, então eu posso pagar isso, pagar aquilo. Não. O trabalho precário, ele vem juntamente com essa instabilidade do emprego, que no caso, o funcionário, o homem ou a mulher, ela faz um trabalhinho aqui, outro acolá, então, o chamado bico.
O que foi o toyotismo? O toyotismo ele vem trazer consigo a redução do volume de estoque, a robotização, no caso, a terceirização do trabalho, o custo da produção reduzido, a ampliação do mercado, a desconcentração industrial, busca por mão de obra mais barata, uma fraca legislação ambiental, fraca legislação trabalhista, inovações tecnológicas, múltiplas tarefas, equipes responsáveis por todo o processo de produção, juntamente com o toyotismo, traz toda essa conversa anterior que nós já citamos. Não vamos aprofundar que já citamos tudo isso, citamos a terceirização, citamos aí a desconcentração industrial, as leis ambientais, as leis trabalhistas, que tudo isso favorece aí a formação ou a precarização do trabalhador, ou a precarização do trabalho. As leis trabalhistas, artigo 3, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Artigo 13, a carteira de trabalho e a previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Artigo 58. A duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Isso se não tiver nada discriminado no contrato de trabalho, que você tenha que trabalhar mais do que 8 horas. Isso aqui está dentro da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Vamos assistir um videozinho aí para entender um pouco. Você sabia que os profissionais terceirizados ganham 27% a menos que os trabalhadores diretos, mesmo com uma jornada de 3 horas a mais por semana? Recebendo menos, sem estabilidade e trabalhando mais, o terceirizado corre mais riscos do que o empregado formal. Isso é ruim para o funcionário e também para o consumidor. Piora a qualidade dos produtos e serviços e dificulta a responsabilização das empresas. Quem processar se você for lesado? A aprovação do PL permite transformar todos os trabalhadores em terceirizados, o que dificulta a fiscalização, aumenta a burocracia e pode acabar com benefícios como o FGTS, férias remuneradas e o 13º. No poder público, a nova lei aumenta a corrupção, abrindo caminho para apadrinhamentos e nepotismos. Para piorar, empresas terceirizadas têm pouco compromisso com o meio ambiente e com seus funcionários. Das 12 mortes das obras da Copa, 11 foram de trabalhadores terceirizados, que também representam 90% dos casos de trabalho escravo registrados no país. É por tudo isso que 19 de 26 ministros do Tribunal Superior do Trabalho são contra o projeto, assim como a OAB e os principais sindicatos. Mesmo assim, o projeto caminha para ser aprovado, uma vez que a maioria dos deputados e senadores recebeu doações das poucas empresas que se beneficiam com isso. Então, a terceirização, o projeto de terceirização é bastante, como vimos aí, um colapso para a instabilidade do trabalho, a instabilidade do emprego. A justificativa dos políticos é, não, a lei da terceirização vai trazer mais desenvolvimento, mais empregos, e pelo contrário, a empresa terceirizada, ela vai ganhar um pouco menos do que ela estaria atuando, ela vai pagar menos o trabalhador, e ela não vai dar todos os IPIs, que são EPIs, que no caso são os equipamentos de proteção individual para esse trabalhador, e a questão dentro do funcionalismo público, como o próprio
vídeo traz, abre as portas para a corrupção, e isso fica bem mais evidente. Se formos trazer para a nossa realidade municipal, nós tivemos a terceirização de vários órgãos públicos aí, e sabe Deus quanto foi desviado desse projeto. Há várias questões de questionamento dessas terceirizações no nosso município. Não posso dizer que houve desvio desse dinheiro, mas eu garanto que há vários questionamentos sobre essas terceirizações no âmbito municipal da nossa cidade. Meu nome é precarização, é uma charge bem interessante. A falta de planejamento e supervisão, falta de controle de riscos normais e técnicas, assédio moral, descumprimento da jornada de trabalho, não pagamento de horas extras, falta de condições de trabalho, risco de acidente. Esse aí é o nosso Frankenstein do nosso trabalho. A precarização do nosso trabalho envolve todo isso aí. No caso, o trabalho ele é visto como um monte de remendo. Pega-se uma coisa daqui, pega outra-se dali, então forma o trabalho terceirizado, e esse trabalho terceirizado vai haver uma maior precarização do trabalhador. Querendo ou não, a precarização ela gera instabilidade, ao contrário que se tiver empregos, nós temos uma certa estabilidade. Então, a precarização é o contrário da estabilidade. No caso, a estabilidade seria todo o conforto, toda a aceitabilidade, toda a aplicabilidade dos direitos trabalhistas. No caso aí, trazemos outras charges, o patrão, o trabalhador e o lucro. No caso, o patrão, ele visa somente o lucro. Quanto mais ele puder arrancar, sugar do trabalhador, ele vai fazer isso para poder obter uma maior quantidade de lucro. A crise sabe como que é. No caso aí, os direitos está pouco se lixando sobre os direitos trabalhistas. Ele vai justificar baixar o salário, fazer várias situações, justificando que é devido a uma crise ou outra, e o trabalhador precisa ter o que receber no final do mês para poder sustentar a sua família, ele vai aceitar receber um salário menor, ter alguns benefícios trabalhistas exclusos da sua atuação daquela empresa, para poder garantir, ou no caso, garantir a certa estabilidade no seu emprego. Viva o Dia do Trabalho, muito bonito, sempre aí no Dia do Trabalhador, comemora-se muito esse dia das garantias dos direitos trabalhistas. Pelo contrário, cada dia que passa, o trabalhador é mais explorado, e os direitos trabalhistas aí na carteira de trabalho ou na CLT, cada dia que passa é mais rasgado. E assim vamos aí finalizando nossa aula de hoje sobre a precarização versus estabilidade no trabalho.